Saturno, que são os planetas visíveis. Então ele baseou-se no que ele conhecia na época, os 6 planetas, para fazer uma teoria final. Para ele, essa era a teoria final do universo. E eu uso isso como exemplo, como uma espécie de conto que a gente tem de cautela, para que a gente nunca aceite o conhecimento presente como sendo o conhecimento final. Da mesma forma que ele errou, e esse sonho dele, platônico, de colocar um sólido dentro da outra, era uma espécie de alucinação, que realmente não tem nada a ver. Alucinação que foi fundamental para percebermos as órbitas, como funcionam as órbitas dos planetas. Quer dizer, no caso, ele tinha essa visão e, ao mesmo tempo, porque o Kepler ele era um homem muito fascinante, ele tinha vamos dizer assim, um pé na Idade Média e um pé na modernidade. Então, ao mesmo tempo que ele estava tentando resolver ou viver esse sonho dos pitagóricos, dos platônicos, da perfeição cósmica, ele também prestava muita atenção aos dados da astronomia. E na época tinha os dados de um famoso astrônomo lá, o Tycho Brahe, e o Kepler, quando ele usa esses dados, ele percebe justamente que 2.500 anos de astronomia, que eram baseados no círculo, têm que ser abandonados a favor da elipse. Essa foi a grande sacada, vamos dizer assim, a ideia genial do Kepler, de que as órbitas planetárias não são perfeitas circulares, mas são imperfeitas, são elipses, o que foi muito difícil para ele aceitar. No seu livro fala em detalhe, embora numa linguagem que pretende, eu julgo que é sempre acessível a leigos, tanto assim que eu fui capaz de chegar ao fim do livro, fala dessas razões que o levam a apostar na assimetria e na imperfeição como o grande motor criador da natureza. Fala desde logo, indo à sopa primordial, de um ligeiríssimo desfazamento entre a quantidade de matéria e a quantidade de antimatéria. Será sempre assim por essas pequenas imperfeições ou mais tarde, já durante a evolução, mutações genéticas, pequenos erros, pequenas imperfeições ou pequenos tropismos que de facto chegámos até aqui? Exatamente, quer dizer, a ideia fundamental é que o que cria, o que gera estrutura no universo é a assimetria, ou seja, o desequilíbrio. Tudo que é perfeito fica numa situação meio de estagnação, vamos dizer assim. Tudo que é perfeito, por exemplo, se eu pego esse copo d'água aqui, se eu pego esse copo d'água e deixo ele paradinho aqui na mesa, não vai acontecer nada com esse copo d'água, a situação não vai se transformar. Para que exista uma transformação, é necessário um desequilíbrio. E a natureza é assim. Então, esse desequilíbrio que você mencionou entre a matéria e a antimatéria, essencialmente é a razão pela qual nós estamos aqui. Se existisse tanta matéria quanto antimatéria no universo, quando as duas se encontram, elas se desintegram em radiação pura, e esse universo ia ser completamente diferente. Então é justamente esse pequeno excesso de um sobre o outro que gera a criação de átomos e moléculas, que eventualmente vai gerar a vida também. E como você mencionou, ao nível biológico, ao nível genético, se a reprodução da vida fosse perfeita, a vida também não poderia ser viável, porque o que torna a vida viável é justamente as mutações que permitem com que as variações na próxima geração, nas espécies, possam se adaptar a ambientes diferentes. Se a vida fosse sempre igual, ela não seria uma opção viável no universo. Estamos neste momento numa fase particularmente, imagino eu, para um cientista empolgante de descobertas e de desbravar novos caminhos, nomeadamente com o que está a ser feito no CERN, na Suíça, e com o Large Hadron Collider. Esta semana vieram notícias, já posteriores à publicação deste livro, de que átomos de antimatéria, que é também algo que a física persegue há muito tempo, conseguiram ser capturados e duraram 16 minutos. Continua à procura por essa partícula mágica que alguns já descreveram como a partícula de Deus, ou a partícula que provaria a existência de Deus, que é o famoso bosão de Higgs. Como é que tem olhado e como é que nos consegue descodificar estes avanços recentes da ciência? Então,
é interessante para mim, para começar, que essa Large Hadron Collider, o LHC, é a maior máquina já criada na história da civilização para estudar as menores coisas que existem. Então você tem um paradoxo interessante aí que eu queria só mencionar. Então a história do átomo, o átomo de antihidrogênio, né? Então a ideia é que, segundo as leis da física, toda partícula de matéria tem uma irmã de antimatéria. Então o elétron tem o pósitron. Então, qual é a diferença fundamental? Existem outras, mas a fundamental é que as partículas têm cargas diferentes das antipartículas. Então, o elétron é negativo, o pósitron positivo. O antipróton seria, então, negativo. Então, um átomo de antihidrogênio teria um antipróton no núcleo e um pósitron girando à sua volta. Só que quando a gente olha para as estrelas, a gente olha para a Lua, olhamos para nós mesmos, não existem esses átomos, não existe antimatéria na nossa redondeza. O universo parece ter completamente esvaziado de antimatéria na sua história. Então, para se criar antimatéria, tem que se ir a laboratórios. Então, o que se fez lá no CERN, na Suíça, foi criar um átomo de antihidrogênio com antipósitron e antipróton e o pósitron à sua volta, que, suspenso em campos magnéticos, porque ele não pode encostar em nada, porque se ele encosta em alguma coisa ele se desintegra, pôde durar durante algum tempo, assim, realmente bastante significativo. Para que é importante isso? Para se mostrar que existe realmente, em princípio, uma simetria perfeita entre matéria e antimatéria. Então, um átomo de antihidrogênio tem as mesmas propriedades, os mesmos níveis de energia de um átomo de hidrogênio, mas quando a gente olha em torno, não se enxerga nenhum, não tem nenhum átomo de antihidrogênio por aí. O tal do bosão de Higgs, que você menciona, né, que é a tal da partícula Deus, né, que é a partícula Deus que na verdade, quem inventou essa história aí é o Leon Lederman, que foi meu chefe, aliás, quando eu trabalhei lá nos Estados Unidos, no laboratório Fermilab, ele era o diretor. O Fermilab é o inimigo do CERN americano, vamos dizer assim, o competidor, né? E ele dizia que ele queria chamar um livro de uma partícula Higgs, uma coisa assim, né? Mas ele foi forçado a chamar de partícula Deus para poder vender mais livros, né? Então, por que se chama isso? Porque ela é a partícula que, em princípio, dá massa a todas as outras partículas de matéria. Então, ela explicaria, em parte, por que um elétron tem uma massa 2.000 vezes menor do que um próton, por exemplo. Então, alguns dos mistérios da física de partículas elementares seriam resolvidos a partir da descoberta dessa Higgs. E o que é interessante é que a gente sabe pela primeira vez que o Higgs, ou algo como o Higgs, alguma coisa tem que acontecer no LHC, porque está se fazendo experiências com energias em que algo como o Higgs tem que ser revelado. Então a gente sabe que a gente vai encontrar alguma coisa interessante. Talvez o mais interessante seja não encontrar o Higgs, mas alguma coisa inesperada. Marcelo Gleiser, muito obrigado. Termino esta entrevista com uma frase que me veio várias vezes à cabeça lendo o seu livro e olhando para essa ideia de imperfeição como o grande potencial criador, que é uma frase de Leonard Cohen que diz precisamente que tudo tem falhas ou tem brechas e é por aí que a luz entra. E acho que tem a ver com o seu livro, A Criação Imperfeita, está à venda pela Círculo de Leitores, coleção de temas e debates de Marcelo Gleiser. Muito obrigado por ter vindo ao Fica do que Passa. Prazer. Nós voltamos já a seguir para a atualidade nacional com o comentário habitual de Rui Ramos.